Programa Conexão Moderna. Empresas que apoiam o desenvolvimento. Torf Malhas, a malha que proporciona conforto. Sono VIP, durma bem, viva melhor. Instituto Liderança Moderna, porque para liderar é importante ser líder. Hotel Montes, venha viver bons momentos. E LCM Videoproduções, a sua melhor imagem. Olá, está começando mais um programa Conexão Moderna, conectando o desenvolvimento pessoal com o desenvolvimento social. Aqui a gente fala sobre saúde, qualidade de vida, autoconhecimento e também algumas curiosidades. E o nosso programa hoje está maravilhoso. Temos como convidados Jefferson Zominha, ele que é empresário, ativista quântico pelo Instituto Amit Goswami e especialista em leis mentais. E ele vem falar para a gente sobre leis mentais e física quântica aplicada aos negócios. Então, como você pode fazer aí para alavancar os seus negócios. E também teremos como convidada Bianca Vieira, ela que é facilitadora e terapeuta de barra de axis, e ela vem falar para a gente sobre como liberar suas crenças limitantes e assim poder aumentar ainda mais as suas conquistas. Fique com a gente que o programa Conexão Moderna começa agora. E o nosso convidado hoje é Jefferson Zominha, ele que é empresário, ativista quântico pelo Instituto Amit Goswami e também especialista em leis mentais. E ele vem falar para a gente sobre como alavancar o seu negócio sob a luz das leis mentais e da física quântica. Seja bem-vindo, Jefferson. Gratidão, Silvana. Gratidão pela oportunidade de falar um pouquinho de temas bastante peculiares, quebra de paradigmas e novos paradoxos. Fantástico para a nossa era que está chegando aí, né? Esses conceitos aí que você traz aí vão ser de grande utilidade para a gente. E fala para a gente, Jefferson, então o que são essas leis mentais? Olha só, nós temos que estar ciente que o ser humano é constituído de duas partes importantes, né? Como diz um professor de parapsicologia, o professor Grisa, o ser humano é um, porém funciona como dois. O que significa isso? Nós temos os processos do consciente, que é isso que nós estamos fazendo aqui agora, né? E temos os processos do subconsciente. O nosso consciente, ele responde a uma pequena fração apenas de da nossa dinâmica do ser, do nosso dia a dia, do que nós falamos, do que nós vivenciamos. Então, isso que nós estamos fazendo aqui agora é de 3 a 5% só de toda a nossa capacidade mental. O restante está no subconsciente. E nesse subconsciente é que guardam as leis mentais, né? De tudo como nós reagimos, como nós funcionamos, quais são as nossas programações de infância, quais são as nossas programações intrauterina, tudo aquilo que a mamãe nos ensinou, tudo aquilo que durante a gravidez dela foi gravado no próprio feto. A primeira parte da programação nossa vem da mamãe enquanto no processo de gestação. Aí tem as programações culturais, as programações milenares, as programações, todas aquelas que nós recebemos durante toda a nossa vida. E essa daí tem a grande importância e é o que mais manda realmente em todas as nossas atitudes diárias. Às vezes nós explodimos por uma causa que nós nem sonhamos do que nós estamos explodindo. Nós não concordamos com alguma coisa, e por quê? Se você parar para pensar, você vai ver, por que eu não estou concordando com isso? Não é bem assim que eu penso. Né? Então tudo isso está gravado no subconsciente. E é importante que nós saibamos como nós trabalhamos, como nós funcionamos para aplicar os negócios, para aplicar a vida cotidiana. Aí você tem realmente uma evolução do processo. Isso que você acabou de falar, que muito dos nossos comportamentos a gente nem tem consciência disso, ou vem de programações que a gente não faz nem ideia. Como que a gente pode começar então a revelar ou se conscientizar sobre esses pensamentos que talvez nem sejam nossos? Pois é. Primeira coisa interessante, né? A gente sempre fala, dá uma diquinha de ouro, né? Toda vez que você falar assim, a seguinte palavra, assim, ó, poxa, eu acho que, né? Eu penso que. Toda vez que o que vem depois do acho que e penso que, normalmente são programas que você adquiriu de alguém que não necessariamente fazem parte daquilo que você construiu como verdade para o teu momento de vida. Então olha só que interessante, né?
eu acho que eu não gosto de quiabo. Por exemplo, eu penso que não gosto de quiabo, alguma coisa parecida com isso. Estou te falando isso porque foi a minha experiência. Quem disse isso para mim foi minha mãe. E depois que eu experimentei o quiabo, adorei o quiabo. Então são coisas básicas, mas podem ser padrões de comportamento. Né? Eu tenho alguma coisa relacionada, por exemplo, com hierarquia, com chefes e tudo isso. Bom, se a tua mãe lá no processo de gestação tinha alguma coisa com o chefe dela ou alguma coisa com o pai dela que atrapalhe um pouco a visão melhor do mundo, como se fosse do sentido hierárquico, com certeza você vai absorver e começa a ter conflitos dentro da tua empresa, ou te achar que o teu chefe não é aquilo tudo, mas não é um padrão comportamental teu. Não é aquilo que exatamente você pensa. Aquela pessoa que está lá, ela é muito empenhada igual você e tal, só que alguém te falou ou você nem sabe que falou. Então está lá atrás. Então, eu penso que é uma boa dica. Veio essas palavrinhas na tua cabeça, presta atenção se é exatamente isso que você pensa. Olha que interessante. Tem um filósofo, já faleceu infelizmente, indiano chamado Krishnamurti. O Krishnamurti, ele fala assim que todo o nosso processo de pensamento, penso que, acho que tal, você está acessando um banco de dados ultrapassado. Ou seja, alguma coisa que está lá, nem que necessariamente que é teu, e é velho já. Tá certo que quando nós falamos em física quântica, a partir do momento que eu acabei de falar esta frase que eu falei agora, ela já é velha. Nós estamos usando em outra realidade, né? Mas falando em pensamento, é assim que acontece. E como que internamente eu posso começar a desafiar esses pensamentos que não são meus? Pois é. Ou que são padrões. Prestando bastante atenção nessas palavras e muita atenção à tua intuição. Olha só, todos nós temos padrões vibratórios. A física quântica já mostra isso muito claramente hoje em dia. Falávamos agora há pouco sobre os remédios quânticos e outras coisas quânticas que me apareceram. Claro que temos que tomar cuidado com o marketing também, mas a energia vital atribuída, por exemplo, ao medicamento quântico é perfeitamente válida e é uma das coisas que o ativismo quântico propaga. Alimentos com energia vital imbuídos, não mais processados. Mas voltando à tua pergunta. Então, prestar atenção realmente a essas características da linguagem, que vai falar a respeito do nosso subconsciente, e prestar muita atenção à nossa intuição. Perceba se o teu corpo realmente, se o teu sentimento, se o teu corpo, ele responde aquilo que você está falando. Como assim? Olha só, você pode ter sintomas de sudorese, sintomas de mal-estar, mas ele é sutil. É aquilo que você fala e dá aquela sensaçãozinha estranha que não é bem aquilo. Mas você continua porque você tem um padrão de crença e acha que é aquilo e pronto. Um negócio muito simples para vocês entenderem, quer ver? E para que se entenda. Eu estou indo numa rua com o meu carro, bonitinho lá. E eu entendo que aquela lá é a melhor rota. Quem já não passou por isso que eu vou falar? De repente você vem falar assim, eu acho que é melhor ir para a direita. Não. O Waze, eu sei lá, quem aqui está mandando eu continuar aqui. E deu alguma coisa errada, por mais que a tecnologia te ajudou. Esse sistema de rede, que nós somos todos conectados, como diz a quântica, e somos todos conectados, ela está constantemente avisando a gente sobre as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Nós temos aqui que prestar atenção nisso. Então vamos colocar a palavra mais comum que nós conhecemos, que é a intuição. Então essa intuição é extremamente importante para que saibamos se realmente estamos no caminho ou não. Isso acontece cotidianamente. Bom, mas como é que você desenvolve isso? Prestando atenção. Quanto mais você presta atenção no que o teu corpo está dizendo para você, o que o teu sentimento está dizendo para você, as tuas frases, a tua estrutura de linguagem, pensa o que, acha o que, e outras estruturas de linguagem que você vai fazendo, você vai construindo e afinando mais e mais realmente esse poder que nós temos de detectar quando vem uma crença ou quando é realmente aquilo que faz sentido para você naquele momento. Nesse sentido, eu já tive experiência de quando eu fui contra a intuição, me dei mal. É exatamente isso. Então, vem a intuição, bem importante a gente seguir. Fantástico isso que você trouxe. Vou contar um negócio para vocês que é interessante, que como faz parte da minha vida, então posso falar abertamente. Já falei com a minha mãe, inclusive, né? Que é uma coisa muito simples. Eu fui fazer uma sessão de microfisioterapia, e a microfisioterapia lê realmente como é que está todas as suas células. E o microfisioterapeuta falou um negócio para mim. Ele falou assim, olha, aos 3 meses intrauterino, consigo ver um trauma teu aqui. E aos 9 meses, outro intrauterino. Então é muito legal para se conversar, a micro. Fui perguntar para minha mãe. 3 meses, 9 meses intrauterino, só com o auxílio dela, né? É verdade. Tem jeito, né? Embora
É provado que está tudo no subconsciente. Se você faz uma regressão, você acha. Tranquilo. Mas a minha mãe está aí, graças a Deus, consegui fazer isso. Perguntando para ela a respeito disso, ela falou assim, não terminei a frase, ela emendou com a frase dela. Há 3 meses, descobrimos que o teu avô estava com câncer. Registrou em mim. Olha. Aos 9 meses, teve um outro episódio um pouquinho mais longo, que eu só vou pular para não ficar extenso, mas também registrou. Então, todos os padrões estão registrados no nosso subconsciente. Todos os padrões que vivenciamos estão registrados ali. Uau! E aí, quando vem a tua professora falar para você lá no primário, antigamente era mais difícil, né? As professoras eram mais rígidas. E aquele teu primeiro chefe que era muito isso, muito aquilo, aquela tietagem que tem dos jovens conversando, né? Aquela formação de grupinhos e tal, tudo isso vai formando o teu sistema de crença. E aí quando nós crescemos e quando nós prestamos atenção, a gente vai desestruturando esse sistema. E como que você começou então a aplicar esses conhecimentos nos seus negócios? Pois é, olha que interessante, né? Porque a partir do momento, eu sempre gostei desde da minha adolescência de entender o ser humano como um todo. Mas eu fui muito para a área técnica. Eu sou formado em tecnologia têxtil, né? Como primeira formação, né? E a tecnologia têxtil é uma questão de exatas, né? Só que eu comecei a perceber, depois de trabalhei em algumas multinacionais, porque era tão metódico o negócio que o ser humano ali procurava mais entender e fazer com que ele se livrasse de situações constrangedoras e complicadas e empurrasse a bola para o outro. A gente vê isso muito facilmente em qualquer meio corporativo. Muito comum, né? Muito comum. Acontecer. Então eu falo, mas isso aí não é certo, porque todo aqui a gente fala que nós somos um time, os chefes vêm falar que nós somos um time, nós trabalhamos como equipe e na hora que realmente precisa todo mundo remar, o remo fica só para um e não para outro, né? E aí, eu comecei, depois de um bom período, começar a entender realmente como tudo isso funciona. E uma coisa interessante, o que me chamou muita atenção, mas isso agora recentemente, né? Existem cursos chamados, por exemplo, gestão de conflitos. Existe. Você vai lá, faz um curso de gestão de conflitos. Lá na minha empresa eu coloquei várias pessoas para fazer e depois eu entrevistei elas. E o que eles buscavam dentro da empresa depois do curso? Conflitos. Então, quando você muito quer uma coisa, você acha o quê? O conflito. Então, em vez de fazer gestão de conflito, eles estavam mais preocupados em saber o que o outro estava fazendo de errado para que o outro não gerasse conflito e não eles próprios. E tudo começa... É o foco no problema. Pois é. E tudo começa dentro de nós. Nós é que temos que realmente estar em paz, em harmonia, em tranquilidade, e nós transmitimos para os outros e realmente consegue trabalhar em harmonia. Então, por exemplo, dentro do negócio, o que a gente faz lá hoje? Antes de começar uma reunião, nós fazemos uma sessão de meditação. Coisa rápida, 5 minutinhos, 10 minutinhos, se a equipe está bem preparada, um pouquinho mais. E isso aflora a intuição de uma maneira incrível, né? Enorme. A meditação. Exatamente. E quando se tem aquela reunião, principalmente quando você tem períodos que nós passamos da economia um pouco mais densos, um pouco mais complexos, que exige realmente que todo mundo trabalhe e se empenhe e não ache desculpas, e nem ache quem estava errado ou que estava certo, né? Você consegue baixar realmente consideravelmente as ondas cerebrais a tal ponto de que a reunião, por mais densa que ela poderia ser, ela se desenvolve numa harmonia enorme. E essa meditação em grupo acaba ficando todos são um e um são todos. Exatamente. Né? Exatamente. Se fundindo. Porque você realmente coloca todo mundo na mesma frequência. E o resultado, para vocês que ouvem a gente aqui, é fantástico. Eu recomendo realmente, no começo fica meio estranho, tá? O pessoal fala, o que esse camarada vai fazer, né? Mas a hora que você coloca lá realmente aquilo tudo e coloca as frases certas para o momento, não entra com uma meditação já pesada que ninguém vai entender. Mas começa pequeno. Começa pequeno, realmente fazendo sentido com tudo aquilo que está ali. Mas a meditação, o mais importante, ou tão importante quanto do processo, é entender que todo mundo tem que fazer um exercício de respiração para que a frequência cerebral baixe de tal forma que realmente não fique ativo tudo ali, que é onde que gera os conflitos. E aí entra o sistema mente completamente ativa, né? E entra os programas de crença e da defesa, do vitimismo e não da construção. E a gente consegue desarmar com isso daí. É uma coisa impressionante. E aí cada um se torna responsável pelo resultado, né? Exatamente. Não fica se posicionando como vítima. E é interessante que eu percebi que um se coloca à disposição do outro depois do negócio desse. O outro está precisando de ajuda, pô, vou te ajudar então. Fantástico. Ele começa a entender o processo mental do outro.
sabe, pô, aquele rapaz lá não está dando o resultado que devia. Não, mas o processo mental dele é mais diferenciado do meu. Eu tenho algo de maior crescimento, ele nem tanto ainda. Vou ajudar, vou pegar ele pela mão. Agora eu estou entendendo você. E aí agora constrói o time. Sentimento de constrói time. O time. Adorei a dica e para a gente fechar só mais uma dica. Então é o seguinte, olha, muito importante duas coisas. Primeiro, realmente pensar nos processos mentais. E outra, exatamente exercitem essa situação de fazer a respiração e meditação. Sempre. Você vai estar no domínio sobre o teu corpo, sobre a tua mente. Não é infalível. E aí faz sentido dizer que quanto mais a gente medita, mais a gente consegue controlar o ego e não o ego controlar a gente? Exatamente. Até porque, bem rapidinho, o ego, transformando em outras palavras, a nossa razão consciente. É isso que eu estou fazendo contigo agora. Estou exercitando o meu ego aqui com todo mundo. Sim, você controla ele e joga mais no processo realmente de mais calma e que o subconsciente te abasteça de informações não prejudiciais e positivas. Fantástico, Jefferson. Adorei nosso papo. Gratidão. Espero você numa próxima oportunidade aqui com a gente. E até breve. Gratidão. Hotel Montes tem localização privilegiada, conforto e lazer, saborosa gastronomia e a vista da cidade que surpreende. Espaço para eventos com ótima infraestrutura. Reservas 3251-3717. Hotel Montes. Venha viver bons momentos. E a nossa convidada agora é Bianca Vieira, que vem da cidade de Balneário Camboriú. Ela que é facilitadora e terapeuta de barra de axis, vem falar pra gente sobre como liberar crenças limitantes. Seja bem-vinda, Bianca. Gratidão, querida, pelo convite. Tudo bem? Tudo bem. Fala pra gente, Bianca, o que é barra de axis? Então, as barras é um processo terapêutico. O cérebro foi mapeado com 32 pontos na cabeça. Esses pontos são relacionados a cada área da vida. Aí corpo, sexualidade, dinheiro, tempo e espaço, criação, né? Esses pontos, quando são tocados durante a sessão, eles vai dissipando a carga de polaridade armazenada ali. O que fica armazenado ali, Bia? São as crenças limitantes. Né? Então, quando eles são tocados, ele vai dissipando essa energia de limitação para que a pessoa possa criar uma realidade diferente. Então, nesse sentido, eu posso nem saber que crença é que estava funcionando dentro de mim? Exatamente. Provavelmente você não vai nem saber, porque como nós trazemos vida após vida, padrões de comportamento, muitas coisas estão tão embaixo do tapete que a gente não se dá conta que a gente está repetindo. Então, quando você toca isso, o corpo da pessoa que está recebendo começa a dissipar o que não funciona mais para essa pessoa. E aí começa a criar uma nova realidade. Fantástico! E fala pra gente o que são crenças limitantes, então. Então, as crenças, né, a gente gosta de utilizar uma outra palavra dentro do Axis. Quando você fala crença, isso já pesa, né? Então, são os pontos de vista interessantes que a gente tem sobre as coisas. Opiniões, julgamentos, posicionamentos. Quando você toma uma posição de alguma coisa, você cria uma barreira. E isso é uma crença, isso é uma limitação. Então, você cria padrões a partir disso e segue repetindo aquilo conforme os gatilhos que vão acontecendo durante o teu cotidiano. O que são esses gatilhos? Por exemplo, você tem uma emoção que foi despertada lá na tua infância por causa de um trauma. Alguém brigou com você numa determinada situação. Durante a vida você guarda aquilo numa gavetinha, lá na barra, e aí, dependendo da situação, alguma coisa parecida com aquilo que você que você vivenciou, acontece e dispara esse gatilho. Aí você repete o padrão, ou com medo, ou com raiva, aí vem as emoções, né? E aí você resiste e reage, ou algo, as crenças podem ser boas também, né? Ou algo que você se alinha e concorda, também é uma limitação. Quando você se coloca em permissão, que é o que as barras promovem, né? Quando você fica aberto para receber tudo que acontece sem resistência, então você pode criar uma nova realidade a partir disso, né? E essa nova realidade pode vir com alguns desafios antes, né? Por exemplo,
Tem coisas que parecem ser ruins, mas são processos para que venham coisas boas. Então eu posso passar por um processo, vir coisas que parecem ruins, mas aquilo está me abrindo uma porta enorme para vir coisas maravilhosas na vida. Faz sentido dizer isso? Claro, e aí se você está em permissão, você não tem o julgamento de que isso é ruim. Como seria eu me colocar em permissão? Se colocar em permissão é quando tudo é um ponto de vista interessante, que você pode mudar. Por exemplo, aconteceu alguma coisa que não é tão confortável para você, o desafio. Aí você olha para aquilo e diz, uau, o que é certo sobre isso que eu não estou percebendo? Faz uma pergunta. Essa também é uma ferramenta que a gente utiliza junto com as barras, que são as perguntas. O que a pergunta faz? Ela te tira da polaridade também. Você faz uma pergunta e fica aberta para receber o que quer que seja dessa situação. Então não existe uma situação ruim. Quando você começa a receber esse processo, você começa a perceber que o que acontece é algo para te mostrar as possibilidades que estão ali, né? Sem julgamento. E pode até ser oportunidade de cura, então. Com certeza. Aconteceu um desafio, isso ali está me mostrando que tem algo a ser mudado internamente. Seria nessa linha? Isso, também? Quando você faz essas perguntas também, utilizadas nas barras, você cria um espaço para que as possibilidades se apresentem. E aí as possibilidades se apresentam, você faz as suas escolhas. E isso pode gerar um caos interno, porque você está fazendo um movimento. Mas ok, algo você está novo, em permissão. Algo novo vindo por aí. Exatamente. E assim, vou falar de mim, né? Como foi o processo das barras comigo. Gerou um caos interno, sim. Mas eu estava tão na permissão de receber tudo aquilo, porque eu também estava disposta a mudar, né? Então as coisas foram acontecendo, a minha vida foi mudando completamente e eu fui dançando com tudo isso. Fui vivenciando tudo isso e em permissão, né? Essa coisa de receber o que vem, como vem e fazer escolhas. Entendi. Então a importância de estar atento para fazer boas escolhas. A gente não tem esse julgamento de bom ou ruim dentro do Access. Você faz uma escolha, não funcionou, você faz outra escolha. Segue escolhendo. Ser infinito não precisa escolher uma coisa só. E você falou antes ali sobre a questão de fazer boas perguntas. Como seriam essas perguntas para a gente já começar a praticar? As perguntas são perguntas. Não tem certo e errado. Mas uma boa pergunta para você utilizar em qualquer situação é: como pode melhorar isso? Ou o que mais é possível aqui, que eu não estou percebendo, né? E é muito interessante a gente colocar que são perguntas, você não está buscando uma resposta. O que a tua mente vai fazer é trazer milhões de respostas do teu banco de dados. Essas não são as respostas que a gente está pedindo aqui. Quando a gente faz esse tipo de pergunta, a gente está pedindo algo que a gente realmente não conhece ainda. O que mais é possível, além do que eu já conheço. E a tua mente vai trazer aquelas respostas clássicas que a gente já conhece, mas a energia que isso movimenta é justamente trazer o que você ainda não está alcançando, porque você tem barreiras, porque você tem julgamentos e pontos de vista e crenças interessantes. E essas crenças podem até fazer com que a gente não enxergue algo de bom que está ali na frente. Faz sentido isso? Isso é o que as crenças fazem, elas criam aquela barreira que você enxerga só até ali. Se eu tenho um ponto de vista sobre isso aqui, eu consigo ir até aqui. Eu te acho linda. E o que mais é possível que eu não percebo sobre você, além da sua beleza? Percebe como isso expande o que você é, ou a situação e tudo mais? Então, sim, as crenças, elas te limitam, elas criam uma barreira. E como que eu posso começar a liberar essas crenças? Uma boa ferramenta seriam as perguntas. A própria terapia de barras, ela tem contribuído muito nos processos de liberação de crenças, porque ela é uma ferramenta de liberação de crença dinâmica, onde você não precisa voltar na dor, fazer aquele processo de rever tudo aquilo. Tem coisas que você nem sabe que estão embaixo do tapete e que às vezes você fica ali buscando, revivendo aquela dor, criando mais pontos de vista sobre aquilo. No processo com as barras, você deita na maca, a terapeuta toca os seus pontos gentilmente, é o teu momento que você recebe. No mínimo, você vai sair como se tivesse recebido uma bela massagem, porque é muito relaxante. E após isso, então, você começa a perceber mais facilidade, mais leveza, mais possibilidades. Caminhos se abrindo. Porque daí você está aberta. Você limpou aquele espaço, você limpou aquela base de dados que estava te criando limitação. Então, você consegue ver além daquilo. E que dicas você pode deixar para o nosso público lá em casa, para lidar ainda mais com essas crenças que limitam, para desafiar ainda mais? Além das perguntas.
as perguntas, esteja em permissão. Ah, Bia, mas como assim? Né? As pessoas, quando eu falo, fica em permissão, baixa as barreiras. Aí as pessoas me dizem, mas como? A situação tá assim, a situação tá assado. Se você ficar resistindo e reagindo a todas as coisas que acontecem na sua vida, o que você cria é resistência. Então, quando você baixa suas barreiras e vai para esse local de permissão, você cria um espaço para que o que quer que venha seja uma contribuição. E fala pra gente sobre essa questão da resistência que eu crio quando algo se manifesta na minha vida. Então, a resistência é uma energia muito comum e conhecida de todos nós, né? O que a gente faz é resistir a tudo, é ter uma opinião sobre tudo e querer provar que a gente está certo. A gente foi ensinado lá na infância, lá na escola, que a gente tinha que estar certo, que não pode estar errado, o que está errado é feio, né? Então, vai para esse espaço de permissão consigo mesmo, baixa suas barreiras para você e expande o teu campo, né, para receber o que as pessoas têm para te oferecer, o que o universo tem para te oferecer. Essa coisa de baixar as barreiras é muito legal. Eu ensino para os meus clientes, eu ensino nos cursos. A gente precisa entrar nesse estado de receber as coisas, de permissão mesmo. O que a gente faz é querer estar certo e a gente como seria não estar certo? Como seria? E se for mais divertido não estar certo? Olha as perguntas aí. Se permitir não estar certo sempre. Uau, eu não quero estar certo, eu quero ser feliz. Né? Eu tenho usado bastante isso com as pessoas, né? Que estão muito no controle, que estão muito... eu preciso acertar, eu preciso da meta, eu preciso... Se a sua meta não for igual a do outro, se percebe, se permite, se coloca à disposição de si mesmo também, né? Ser mais respeitoso consigo mesmo, Exatamente. Né? Esse espaço a gente cria, quando a gente cria esse espaço pra gente, então a gente consegue florescer em muitas áreas da vida. E mais alguma dica que foi fantástica, que você vivenciou e que você gostaria de deixar para o nosso público? Uau, são tantas! Eu sei que a minha tem vida mudou dicas. Completamente depois das barras. Eu acho que colocar aqui hoje de a gente poder se divertir mais, sabe? Sair dessa polaridade, dessa coisa do certo e errado, essa coisa de precisar chegar a algum lugar. E se agora for o melhor lugar, o melhor momento, e você aceitar da maneira que tá e se divertir com isso. Ok, ria de si mesmo, se divirta com isso, traz essa energia para tua vida e seja um convite para que a diversão chegue até você. E se o desafio for muito grande? Brinca com ele, abaixa as barreiras e brinca com ele, se diverte com ele. Os desafios, eles sempre são grandes, né? Eu acho que quando a gente entra nesse espaço de querer mudança, então o caos acontece. Mas isso não é uma coisa ruim nem boa, simplesmente é. É como quando a gente vai fazer uma faxina, a gente não precisa tirar tudo do lugar e aquilo gera um desconforto. Aí depois você bota tudo no lugar, não fica uma delícia aquela energia? É mais ou menos isso. Quando você quer uma mudança, é uma faxina que acontece. E aí você enxerga toda aquela bagunça, toda aquela sujeira e depois você vai colocando no lugar da maneira que você escolher. Ou uma reforma, né? Exatamente, a reforma eu sempre uso como referência. Gente, se vocês vão se mudar ou fazer uma reforma, o que acontece? É um caos, mas a mudança só acontece através do caos. E o caos não é algo ruim como foi implantado nessa realidade. O caos é onde a energia da criação acontece. Então, vamos vivenciar o caos e vamos se divertir com isso um pouquinho, baixar as barreiras e se divertir. Será que treinando a gente consegue brincar com o caos? Consegue. É um músculo, né? Que a gente precisa treinar. A gente tem muita resistência ainda de se divertir com as coisas. E eu aprendi nesse tempo aí que eu tô trabalhando com Axis e tudo mais, que quando eu me coloco à disposição de me divertir com os desafios e brincar com tudo isso sem gerar uma expectativa muito grande sobre os resultados e sim vivenciar o agora. Porque no fim a gente fica querendo criar qual vai ser o resultado daquilo que está acontecendo. A gente quer lá, né? E aqui. Então o ideal seria a gente estar no presente e se desapegar do que pode acontecer no futuro. Seria isso? Exatamente. As perguntas te trazem muito para o presente. Por exemplo, você pode perguntar, e agora? O que eu posso criar aqui com isso? Como eu posso me divertir aqui?
Percebe que são perguntas muito simples que você pode utilizar a todo momento. É um desafio para o nosso sistema de crença, essas perguntas. Isso dá um nó no nosso cérebro, tecnicamente falando. Mas se você fica treinando esse músculo, brincando com essas perguntas, no mínimo, faz a pergunta quando você acorda. Uau, bom dia, universo, como pode melhorar? E o que mais é possível para o dia de hoje? E aí você começa a perceber uma energia de leveza. Porque você não está julgando nada, você está pedindo como pode melhorar ou o que mais é possível, né? Então, esse é o meu convite. E quando faz a pergunta certa, a resposta certa também vem, né? Não existe pergunta certa e pergunta errada, existe pergunta. E como seria você não se julgar quando faz perguntas? Verdade. Incrível. Mas, Bianca, muito interessante esse conteúdo que você trouxe aqui pra gente. Adorei a nossa conversa. Eu também. E até uma próxima. Gratidão por poder compartilhar e levar mais consciência para todos. Muito bom. E o nosso programa está chegando ao fim. Mas antes eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal no YouTube para que você possa receber as atualizações semanais e também verificar os nossos outros programas que estão recheados de informações valiosas para seu desenvolvimento e crescimento pessoal. E até semana que vem com mais conteúdo de valor para você. Um grande abraço. Programa Conexão Moderna. Empresas que apoiam o desenvolvimento. Torf Malhas, a malha que proporciona conforto. Sono VIP, durma bem, viva melhor. Instituto Liderança Moderna, porque para liderar é importante ser líder. Hotel Montes, venha viver bons momentos. E LCM Videoproduções, a sua melhor imagem. Hotel Montes tem localização privilegiada, conforto e lazer, saborosa gastronomia e a vista da cidade que surpreende. Espaço para eventos com ótima infraestrutura. Reservas 3251-3717. Hotel Montes, venha viver bons momentos.